Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou só, porém estou aqui empolgadaço com esse New York Knicks. Vou começar com uma vinheta diferente hoje para vocês, torcedores do Knicks. Olha lá o iludido do Knicks. Será que o torcedor do Knicks está iludido hoje? Gente, hoje eu estou sozinho. A Gabriela tem um compromisso com a mãe, não poderia estar aqui. Eu sei que estavam todos ansiosos para ouvi-la falar do Boston Celtics, né? Que perdeu esse jogo número 1 depois de estar ganhando de 20 em casa contra o New York Knicks. Mas infelizmente ela não está aqui comigo hoje, então eu não sei como é que vai ser esse programa, tá? Porque vocês sabem que eu sou um pouco confuso. Então eu tenho que achar aqui agora a vinheta de abertura, né? Eu tenho que aqui, ó, também colocar essa aqui, ó. Vamos segurar a emoção, por favor? Vamos segurar. Tá bom, já foi, né? E aí eu tenho que achar, cadê a vinheta de abertura aqui, meu Deus do céu? A abertura aqui. Bom dia. Está começando o Papo DR, o seu podcast de esportes, apresentado por Gabriela Neves e Guilherme Giovannoni. Sim, somos nós, porém hoje eu estou só para falar desses dois jogões que aconteceram na segunda-feira entre Boston Celtics e New York Knicks, e depois Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Então a gente tem aqui em 3 jogos de semifinal de conferência os 3 times visitantes, que também são underdogs nas casas de apostas, são azarões aí, acabaram vencendo o jogo. Né? Tanto os Knicks quanto o Denver Nuggets estavam perderam praticamente o jogo todo e viraram. Então nós vamos começar falando um pouquinho desse Boston Celtics, tá? O Boston chegou a abrir, como eu falei para vocês, 20 pontos lá no primeiro tempo, jogando bem, passando a bola, boas escolhas de arremesso, e os Knicks sem resposta, com problema de falta com o Karl Anthony Towns. O Jalen Brunson ainda não tinha esquentado no jogo, né? E o jogo estava indo para um pilotinho automático aí. Porém, no segundo tempo, o que a gente viu? A gente viu principalmente ali a partir do... faltando 5 minutos para acabar o terceiro quarto, o New York Knicks fez até acabar a prorrogação, né? Porque o jogo foi para prorrogação também. Os Knicks fizeram uma corrida de 53-30, né? E o Boston cometeu um erro que, né, a gente não via com tanta mais frequência. A gente via isso principalmente no primeiro ano do Mazzulla, né, onde eles não tinham solução quando as bolas de 3 não estavam caindo. Eles tiveram, nesse período que eu falei, a partir dos 3 minutos e 26 faltando no terceiro quarto até o final do jogo, o Boston arremessou 6 de 28 e perdeu 6 bolas. Né? A parcial foi 53-30 para os Knicks. E nessa parcial, só o Bronson e o Anunoby fizeram mais pontos que o Boston inteiro. E qual que foi o problema do Boston aqui? Além, né, da boa defesa do New York Knicks, do Jalen Brunson de novo, né, sendo um jogador decisivo aí no clutch time, principalmente, né, a gente viu um Boston que queria insistir muito nessa bola de 3. Porém, o problema não são as bolas de 3, né? É a característica do time do Boston. O problema é como essas bolas de 3 são arremessadas. Né? E eu estava assistindo ali o finalzinho do jogo, principalmente ali no final do tempo normal, a insistência na bola de 3 em você ficar jogando um contra um, sem pisar no garrafão. É uma coisa que eu sempre falo que qual que é o melhor arremesso de 3 que tem? Né? O primeiro de todos é de um rebote de ataque. Né? Se você pega um rebote de ataque, que é o quê? Um passe de dentro para fora. Então você pega o rebote de ataque, você não faz a cesta e você acha alguém livre, é um passe de dentro para fora. Esse é o passe do arremesso que qualquer jogador que treina arremesso faz todo dia. O cara tem alguém lá pegando rebote, pega para ele, passa, ele arremessa. Pega para ele, passa, ele arremessa. Tá? O outro grande arremesso 3 pontos é quando você cria uma situação, você causa um desequilíbrio na defesa e também você passa de dentro para fora. E, de novo, cai naquela situação do melhor arremesso possível. O Boston não estava fazendo isso.
O Boston não conseguia pisar no garrafão do New York Knicks nesses últimos minutos do jogo. E aí os arremessos de 3 pontos eram todos forçados, de situações de 1 contra 1, onde a defesa do Knicks funcionou muito bem, principalmente no final do jogo. Então a gente viu uma boa defesa, poucos bloqueios, poucas situações de jogo coletivo do Boston, né? Era o que eles buscavam, uma troca para atacar, seja o Jalen Brunson, seja o Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns com problema de falta, ele tem dificuldade para marcar o cara longe da cesta, né? E o Brunson também não é o melhor defensor, está longe de ser o melhor defensor do time, não é um mau defensor, mas está longe de ser o melhor defensor do time, né? Então eles querem atacar o Brunson não só por esse fator, mas também pelo fato de que desgastar o melhor jogador do outro time, eventualmente carregar de faltas o melhor jogador do outro time. Só que eles estavam fazendo uma boa defesa, né? Era uma defesa coletiva, não era uma defesa de 1 contra 1. Então você tinha lá ou o Karl Anthony Towns ou o Brunson defendendo o cara da bola, mas você tinha já as ajudas muito próximas para evitar esse corte, para evitar essa batida para dentro, né? Então o que faltou para Boston aqui? A bola se moveu um pouco mais, né? Claro, o Porzingis jogou apenas 13 minutos, estava doente, é um fator, por quê? O Porzingis zerou no jogo, tá? Não estou falando que ele jogou bem nem nada. Mas o Porzingis é quem causa esse desequilíbrio. O Porzingis tem 2,20 m. Se você trocar com o Jalen Brunson, ele vai tentar chegar o mais próximo da cesta. E aí já está causado o desequilíbrio, né? O Al Horford não é, apesar de ele fazer bem esse trabalho também, mas o Al Horford já não tem mais, né, 30 anos para ele fazer isso o jogo inteiro. Então o Al Horford é um cara mais chutador, né? Então você tem um ataque do Boston completamente aberto, sem ser incisivo numa batida para dentro. E os Knicks contaram com uma boa defesa, com um ótimo jogo do OG Anunoby, principalmente. Ele com 29 pontos, o Brunson com 29 pontos. O OG Anunoby tem uma enterrada espetacular dele com falta de cesta na prorrogação, né? E a energia que estava o Boston Celtics. Você via assim, no final do tempo normal e da prorrogação, a energia do New York Knicks era muito maior do que a do Boston Celtics. É claro que eles estavam empolgados, né, a inércia do jogo tinha mudado completamente, porque eles voltaram de estar perdendo por 20 pontos e conseguiram, né, virar esse jogo. Então, lógico, levar para a prorrogação, a inércia estava para o lado deles, e aí a gente viu um banco muito mais animado, enquanto um banco do Boston Celtics preocupado. A linguagem corporal era muito clara para mim ali, né? Então, eu acho que essa foi a história do jogo, né? A energia, a defesa que os Knicks fizeram, né? E agora, para o próximo jogo, o Boston tem que, claro, assistir isso aí, e eu já vi o Boston fazer isso várias vezes, né? De cometer esse erro de insistir nessas bolas de 3 dessa maneira. O Boston pode arremessar 60 bolas de 3, não tem problema, desde que seja bem construído, né? Dessa vez não foi, tá? Mas eu já vi eles se ajustarem em relação a isso com muita rapidez de um jogo para o outro, né? Então, mas assim, já começa mudando aí o mando de quadra, né? Os Knicks já começam roubando esse mando de quadra, e agora o jogo 2 vai colocar mais pressão no Boston Celtics. Eu ainda acho que o Boston vai virar essa série aqui, porque, né, para mim o Boston não é esse time do final do jogo. O Boston é o time do primeiro tempo, né? E vão ter que se ajustar. Mas, enfim, o Knicks aí dá um pouquinho de esperança, dá muita esperança para o seu torcedor, porque sai na frente, né? E a gente sabe que tem também estatística de quem sai na frente da série, a maior parte das vezes ganha a série, né? Mas que eu ainda acho que o Boston Celtics tem uma boa chance de levar. E outro time que saiu na frente, que também estava atrás e roubou mando de quadra, foi o Denver Nuggets, jogando contra o time de melhor campanha da NBA, Oklahoma City Thunder, que estava 8 dias sem jogar, enquanto que o Denver jogou no sábado. A Gabriela tinha ficado revoltada porque não é justo, que não sei o quê, mas é assim que funciona a NBA desde sempre, né? O time que ganha, que acaba rápido a série tem mais tempo para descansar, e eles descansaram e foi bom, eles começaram bem o jogo, né? Aliás, eles lideraram o jogo desde o comecinho lá do primeiro quarto, né? O Denver chegou a ficar na frente 6 pontos no primeiro quarto, mas depois ali no final do primeiro quarto,
o Oklahoma tomou a frente e foi liderar até faltar 2 segundos para acabar o jogo. Né? E a gente teve um duelo da disputa aí dos MVPs, né? E só para a gente passar rapidamente aqui os números, o Shea com 33 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, sem arremessar um número exagerado, lances livres, tá? Que é sempre a crítica em relação a ele. Porém, Nikola Jokic, mais uma vez, fazendo história. Né? Primeiro jogador na história da NBA em um jogo de playoff a fazer 40 e 20. Na verdade, ele fez 42 e 22 e teve ainda 6 assistências. Né? Por que o Jokic tem essa performance? Porque, claro, você tem que fazer alguma escolha quando você vai jogar contra um jogador como o Nikola Jokic. Você vai dar ponto, assistência para ele, ou você vai dar só ponto ou só assistência? Né? Aqui a aposta do Oklahoma foi, vamos tentar sustentar ele num contra um, apesar de ter tido muita ajuda, tal, mas a rotação estava pronta. Mas assim, um pouco mais de ponto e vamos tentar que ele não coloque todo mundo no jogo. Né? Não adiantou muito, porque daí ele também meteu 42 pontos. Né? Tem muita troca na defesa, tem muita coisa para a gente falar aqui. Né? Ele acabou jogando, sendo defendido pelo Hartenstein e o Holmgren, principalmente. Né? O Hartenstein fez um trabalho melhor em questão de aproveitamentos de arremesso do Jokic. Né? Mas o Holmgren teve lá tocos. Contra o Holmgren, o Jokic perdeu mais bolas, perdeu 5 bolas quando o Holmgren era o defensor primário dele. Mas fez mais pontos também. Então, assim, é um jogador extremamente difícil de ser defendido. Não é à toa que eu, particularmente, acho hoje ele atualmente o melhor jogador do mundo, e ele vem mostrando isso, tá? Mais uma vez. De uma maneira incrível de como ele vai jogando, de como ele faz o que for preciso para vencer o jogo. Inclusive, falta de ataque, falta flagrante, reclama com o jogador, com os árbitros, briga com os adversários, brigou num bom sentido, tá? Teve um tempo lá em que ele fala com todo mundo e assim, a gente não consegue pegar o que falou, mas pela linguagem corporal ali e pelo gestual dele, pra mim ele tava falando que, galera, a bola tá no chão, nós temos que se jogar na bola. Tipo, é playoff isso aqui. É playoff. Tá valendo muito, tá? E aí a gente tá vendo, né, uma vitória num game winner incrível do Aaron Gordon. Mais um. Né? Ele teve um game winner buzzer beater contra os Clippers. Agora ele teve um game winner que ainda sobrou 2 segundos pro Oklahoma, que, aliás, tem um lance para mim que é fundamental. Né? Tem uma falta do Shea para cima do Jokic no quarto. E a falta é clara. Só que o Mark Daigneault, o técnico de Oklahoma, ele vai pedir um desafio. E tem uma imagem do Shea segurando para ele. Não pede desafio, mas ele já tinha pedido. E aí ele perde o desafio e perde um tempo. Quando o Aaron Gordon mete a bola, Oklahoma não tinha mais tempo para pedir. Faltavam 2 segundos. 2 segundos, se você sai com a bola lá no ataque, você tem a chance de fazer um bom arremesso. Com a bola saindo do fundo, no desespero ali, a chance de fazer um bom arremesso ela é mínima. Mínima. Pode acontecer? De conseguir acertar? Pode acontecer. Mas é muito difícil, ainda mais depois de tomar uma bola dessa. O Aaron Gordon, de novo, né, gente? Que assim, como tá jogando bem esse Aaron Gordon. A gente tem que lembrar que lá quando ele jogava no Orlando, ele era o principal cestinha do time lá na época. Não, era ele e o Vucevic, tá? Mas ele tinha lá sua média de 20 pontos por jogo, que é o que ele vem fazendo aqui nos jogos mais importantes. 22 pontos, o Jamal Murray também com 21 pontos. O Christian Braun, que teve a difícil missão de defender o Shea, né? Também com um duplo-duplo. O time do Denver jogando praticamente aí com 7 jogadores, né? Andre Jordan nem pisou na quadra, o Pickett não pisou na quadra, o Strouter, que entrou um pouquinho, que não estava muito na rotação, entrou 6 minutos só, né? Então foi Peyton Watson e o Russell Westbrook. O Russell Westbrook terminou com 18 pontos, mas também só uma bola de 3, jogando com uma boa intensidade. O Michael Porter Jr., que vem lidando com um problema no ombro, apenas 2 pontos, não foi bem, né? A gente, pelo lado do Oklahoma, todos os titulares aí
com pelo menos 12 pontos. O Caruso, vindo do banco, gente, a intensidade do Caruso. O Caruso é o tipo de jogador que qualquer time quer ter. Qualquer time quer ter. E não falo nem pelos 20 pontos que ele meteu, 5 bolas de 3 e tal. Mas, assim, 5 roubos de bola. Né? A intensidade que ele coloca defensiva, a atenção que ele está. E isso é uma coisa que contagia, tá? É verdade que o time do Oklahoma todos joga muito intenso, principalmente defensivamente. Mas o Caruso, sendo esse cara veterano e liderando, cara, assim, é realmente fantástico a maneira com que o Caruso joga. Né? E Denver, cara, aí a gente vai falar um pouquinho aqui da parte final do jogo, né? Nos últimos 3 minutos. 3 minutos. Né? O time de Oklahoma estava 9 pontos à frente. E aí Denver acabou fazendo uma corrida de 15-4. Né? Apenas um arremesso certo de quadra para Oklahoma. O Chet Holmgren teve 2 lances livres para deixar a vantagem em 3 pontos. E ele errou os 2. Isso faltando 10 segundos para acabar o jogo. Né? O que possibilitou a bola de 3 pontos do Aaron Gordon. Então depois essa bola sai numa transição, a bola na mão do Westbrook. Até postei lá, tanto no Instagram nosso, quanto no Shorts, né, a reação ao mesmo tempo ali da transmissão do Denver Nuggets. Né? Assim, uma coisa de louco, como a bola está na mão do Westbrook, eles, não, pelo amor de Deus. E aí acabou convertendo essa bola de 3 pontos aí o Aaron Gordon, né, com um passe do Westbrook de maneira espetacular. Agora, Denver vai ter que lidar com esse desgaste, né? Porque já teve um jogo 7 no sábado, vem de uma sequência bastante intensa, porém, a gente vê que o foco está lá em cima. Né? E aí agora vai colocar... Porque uma coisa é assim, a gente olha lá para a série dos Knicks e do Boston. Boston perdeu o primeiro jogo em casa do mesmo jeito que o Oklahoma perdeu o primeiro jogo em casa, os dois como o primeiro... cabeça de chave número 1. Na verdade, Boston é número 2. Né? Eu estou confundindo aqui, mas mesmo assim, Boston é o atual campeão. Os Knicks roubaram uma de quadra. Só que Boston já tem muitos anos de experiência, é o atual campeão, já chegou em algumas finais de conferência com esse núcleo que eu estou falando, tá? Estou falando da história recente. Então é um time que tem experiência, apesar de ainda ter um núcleo jovem, tem experiência para poder reverter. Oklahoma, eu acho que tem qualidade para poder reverter e eu acho que tem tudo para reverter. Só que Oklahoma existe essa desconfiança. Porque é um time muito jovem. É um time que no ano passado parou na mesma fase que estão agora, numa semifinal de conferência contra um Dallas Mavericks. E aqui eles estão jogando contra um time que tem experiência de campeão. Que um time que mandou o técnico embora e o general manager embora, faltando 3 jogos para acabar a temporada regular. E que isso era uma coisa que aparentemente a gente vai percebendo que estava realmente rachando o grupo. Né? Hoje eu vejo particularmente o Denver Nuggets jogando de uma maneira muito mais leve. Né? Com o Nikola Jokic muito mais vocal. Quantas imagens, desde que o Michael Malone não está mais, que a gente vê o Jokic falando nos tempos. E o David Alderman, de maneira inteligente, tá ok com isso. Tá ok com isso. Porque sabe da inteligência do QI de basquete do Jokic. Sabe que ele é um jogador que, sim, ele tem números maravilhosos, mas a principal prioridade dele é vencer o jogo. Tanto que a gente vê que num jogo 7 contra os Clippers, ele não vai atrás de muito ponto, mas os números dele estão lá. Porque ele entendeu que os companheiros estavam bem, bola para os companheiros. Eu acho que foi o jogo 5 também, que o Jamal Murray fez 43 pontos lá da série Clippers. Ele falou, beleza, é ele que está indo, que está quente, vamos continuar colocando a bola aí para ele. Né? Então, aqui assim, é um pouquinho mais complicado para o Oklahoma. De novo, foi o melhor time da fase de classificação, com merecimento, né? Jogou melhor, 68 vitórias. São 14 derrotas que eles tiveram. Aí é que está o problema. Dessas 14 derrotas, 2 foram para Denver. E agora já começa perdendo a série. Né? Então, vai ter que jogar com uma pressão
e vai jogar o próximo jogo, que é amanhã, já com as cordas na parede. Então vai ser importante ver essa reação do time do Oklahoma City Thunder, que é muito jovem ainda. Né? Tem jogadores experientes, tem lá o Caruso. O Caruso é um cara que foi já campeão com o Los Angeles Lakers. Né? Então, assim, vamos ficar atentos ao que vai acontecer. Hoje, gente, tem o jogo 2 entre Cleveland e Indiana. Né? Então, assim, Cleveland... Até vou dar uma olhadinha aqui, ver se a gente tem o status do Darius Garland. Provavelmente ainda não vai ter, né? Porque é muito cedo ainda. Mas o Darius Garland é importante que volte. É importante que volte para Cleveland. Esse time porque é o cara de criação. É o cara que é um dos caras de criação. Né? O Donovan Mitchell é esse cara. É óbvio, ele é o cara do time. Mas o Darius Garland sempre foi esse jogador de causar muito desequilíbrio na defesa adversária. Né? Então, aqui, tanto o Garland, quanto o DeAndre Hunter, quanto o Evan Mobley estão como os questionáveis. Tá? Então, é possível que jogue. Eu duvido que os 3 fiquem de fora. Ainda mais na situação que Cleveland está. Né? Mas a grande questão aqui é o Darius Garland. Ele precisa voltar, porque assim... a defesa do Nembhard, do Andrew Naismith também, funcionaram muito bem os jogadores de perímetro ali. Então eles precisam de alguém com qualidade. Né? O Ty Jerome jogou bem? Jogou bem, beleza, tal. Mas eles precisam de alguém para criar. Então, assim, vai ser um jogo bastante interessante. Começa às 8 da noite. Né? E depois a gente tem esse Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, o jogo número 1 da série. Né? Lembrando que se Golden State ganhar, todo mundo que jogou fora o primeiro jogo saiu vencedor. Né? Então, assim, a gente está vendo o que seriam umas quartas de final do Campeonato Normal, nas semifinais de conferência, então tem toda essa história. Né? Já são os 8 melhores times, gente. E a gente está vendo um equilíbrio muito grande, mesmo na Conferência Leste, né, que a gente achava. E eu ainda acho que vai dar Boston e Cleveland, tá? Não é por causa do primeiro. Eu ainda acho esses 2 times têm totais condições de reverter essa série. Só que precisa fazer as correções. Né? O time do Cleveland defender um pouquinho melhor e tentar criar mais desequilíbrio, né? Tentar criar mais situações. Né? E Boston é tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas eu acho que o Indiana pode colocar muita pressão no Cleveland hoje. Muita pressão. Porque Cleveland fez uma baita temporada. Aliás, falando de Cleveland, o Kenny Atkinson foi escolhido o técnico do ano, merecidamente. Merecidamente. Acho que sim, temos que falar sobre o J.B. Bickerstaff e o Ime Udoka. Né? O J.B. Bickerstaff pegou o pior time da NBA e levou para um playoff direto e colocou um sufoco no New York Knicks. Né? E o Ime Udoka com um time que todo mundo falava, posição de play-in. Eles terminaram em segundo numa Conferência Oeste extremamente competitiva. Tá? Então, assim... Mas eu acho que o Kenny Atkinson ele transformou um time que já era bom para um time excelente. Pelo menos durante a fase de classificação. Tá? Gente, eu vou colocar aqui a vinheta. E chegou a hora dos comentários. Porém, foram mais de 80 comentários. Então eu vou lendo aqui meio aleatório, tá? Então, o Shilá pediu para fazer uma outra camiseta. 3x11, Buddy in Heaven, Warriors in 7. Gostei dessa, hein? Gostei dessa. O José falando também de Buddy Hield, quem diria o herói do jogo 7. Aqui o Pablo Luiz, bom dia casal, ótima madrugada para quem ama basquete. Na semifinal o mandante está proibido de vencer, Knicks e Nuggets cometeram o crime da melhor forma, como dormiu depois disso. Realmente, gente, poucos comentaristas falam da maturidade do time em relação às finais. Golden vai surpreender muito, é onde eu acho também. Eu acho que o Golden State, poxa... experiência não falta para esse time. Oh, meu amor, hoje é nós dois aqui.
Dá bom dia pra turma. Bom dia. Isso. Comentário... Deixa eu ler aqui um pouquinho, filha. Comentário fora basquete, depois vejam o gol pra levar pro... Pode, meu amor, bate aí. Yes! Que desenho você vai ver? Descendentes? Tá bom, vai lá. Do Winnipeg dos Jets no jogo 7, faltando 1,3 segundos para acabar. O ginásio foi loucura, é muito bom amar esportes. É o Xaxá Vitor aqui falando. O que mais tem aqui? O espiador falando que a temporada regular é irrelevante. Não é. Não é. Ela... Por dois motivos. O motivo de vantagem para decidir em casa, ele só é relevante se a série vai para 7 jogos. Tá? Mas o outro motivo que eu acho importante é você enfrentar adversários que também não estejam tão bem. Talvez não estejam tão bem. Como Cleveland enfrentou Miami e varreu, e Oklahoma enfrentou Memphis e varreu. Né? Você tem, e isso pode parecer que não, mas é uma vantagem. Você corre menos risco de lesão de jogadores. Se você tem algum jogador lesionado, você pode recuperar. Enfim, você tem essas situações. Aqui o Lucas Almeida falando que o Ant-Man vai jantar o Curry ao molho Curry em 4 jogos. Sei não, hein? A Luísa Pirajá. A Luísa Pirajá estava emocionada. Poxa, meu comentário no vídeo anterior sumiu. Tinha mó textão emocionada. Rasguem-me em bom senso que agora eu quero Indiana campeão. Dito isso, o esperado agora é um massacre no segundo jogo, pois os Cavaliers devem vir querendo sangue. Mas em casa eu acredito e quero demais. Falei que domingão foi o dia da felicidade dos times azul e amarelo contra os vermelhinhos. Eu combinei com os meninos para fazer a comemoração de 12 anos juntos, minha e do fabuloso, meu Enzo de 40 anos. Com emoção e com afinco, Pacers e Warriors em 5. Ó, rimou, gostei dessa, hein? Pior que eu entendo muito a Gabi. O artista ou jogador pode ser espetacular, um gênio, mas se é uma pessoa que vacila demais, eu não consigo gostar da pessoa, não importa o que ela faça. Deixa eu ver. Se o Gobert marcar o Curry no perímetro, vai sair da série virado do avesso. Que mais aqui? O Cado Rodrigues falando que desapontado pelo fato das análises do Guizão não terem o nome escolinha do professor Guirafá. Posso chamar o Haliburton de superestimado? Vai tomando o homem, tá mostrando o seu valor, ótimo jogo dele. É verdade. Quem falou que o Haliburton é superestimado são os próprios jogadores da NBA, numa votação anônima. Tá? Não acredito que descobri hoje que o Giovannone torce para os Warriors. Ia morrer sem imaginar isso. Gente, eu não torço para os Warriors. Tá? Eu simpatizo até mais com o New York Knicks. Tá? Só que o Goldão, ele traz um engajamento maravilhoso. Ele traz uma audiência maravilhosa. Então a gente gosta, a gente quer que esse nosso programa chegue cada vez para mais gente. Fala casal, Rafael Léo mandando aqui. Medo dessa frase. Não pense, Buddy Hill, só vá. Calma, Gabi. Para completar o álbum de cacetadas do Green, só faltou dar uma no Doca. Deu uma no Van Vliet, mas o Butler, enquanto os juízes analisavam a falta, já foi lá na orelha dele acalmar as coisas. 10 pontos na frente, com a bola na mão, e você vai arrumar motivo para inflamar o jogo? Essa experiência conta muito. Obrigado, Nerivaldo, pela troca. Fim de jogo, Curry na orelha do Aquaman para recrutar ele para a Liga da Justiça 25-26. O Aquaman, o Steven Adams, se eu não estou enganado, vou dar uma olhadinha aqui, eu acredito que ele seja free agent nessa intertemporada, exatamente. Né? Então, por que não, né, se juntar ali ao Golden State Warriors? Mas isso é assunto para mais para frente. O Guilherme falou que o Rockets pipocou. A Ana Luísa Porfírio Moreira, eu confio tanto no KC quanto confiava no Houston, ou seja, Denver em 6. Olha só, gente. O Thiago falou, sou torcedor dos Cavs, era favorito até perder esse jogo 1, agora já não é mais. Não, eu ainda acho que é. Né? Empreendedorismo para todos. Essas t-shirts não chegam até Angola. Gente, tem gente da Angola assistindo gente aqui. Vamos ver o que mais aqui. O Wellington
o que o Green vai bater no Randle não está escrito. Eu acho que pode bater, mas eu acho que ele vai defender muito. O Randle vai ter problemas. O Randle não vai... Eu não acredito que o Julius Randle vai ter a mesma série que teve contra os Lakers. Tá? Quem tem 4 filhos e não cuida? De quem a Gabi está falando dos Wolves? Ou do Anthony Edwards, tá? Que vai fazendo filho aí, a dar com pau e depois não tem a responsabilidade necessária que é para ter um filho. Tá? Então, assim, para fazer um filho, você precisa de 2 pessoas, gente. E a responsabilidade é igual para os dois. Tem que ser igual para os dois. Ah, mas mesmo que more com a mãe, com o pai, a responsabilidade de ter um filho são de 2 pessoas. Tá? Sempre. Gente, depois a gente, né, os pensamentos intrusivos aqui, mas assim, fica com essa ideia aí, tá? Sobre a frase da camisa dos Pacers, muda a frase depois do Chaves. Conta tudo pro seu pai, Haliburton. Pacers está 4-5 na temporada contra os Cavs. É verdade, a confiança vai pesar a favor do time do Indiana. Aparecido Rodrigues, só 3 jogadores que vi fazer bagre de córrego virar um bagre africano, Jordan, Kobe e Curry. Esses 3 caras cresciam jogando do lado. Que mais aqui? Deixa eu ver. Fala, casal. Sempre achei o Golden um time que dá muito trabalho. Não creio que se eles ganharem 2 jogos, vai para a final da NBA. Então, creio que se eles ganharem 2 jogos, vai para a final da NBA. Sim, gente. Eu, sinceramente, acho que essa experiência vai pesar muito. Renan Pereira. Gui, o basquete foi criado em Massachusetts. Verdade. Tem razão. Tomara que os bostonianos não se inflamem com essa informação. Ratimbum, Xengum, Pitigum, foguetinho em Cancún. Muito bem. Anderson, deixa eu ler aqui primeiro. O Anderson falando do Jalen Green fez um jogo na série. Um jogo que o segundo jogador melhor do adversário saiu fora no início do jogo. O outro titular estava com piriri e ele deveria ter sido expulso depois daquela cotovelada. Esse cara é peladeiro de temporada regular, não dá para esperar muito dele. É jovem também. Tá? O Pedro Braga, elogiando o nosso programa, adoro o programa, a Gabi é divertidíssimo e o Guilherme entende muito. Sim, é essa nossa vibe mesmo aqui. Né? O João Luiz Lima falou que eu não acreditava que ia dar Golden na cabeça, vai para cima dos Lobos. O Bruno Freitas está aqui, comentando que às 3 da tarde já tinha 5.000 visualizações e 65 comentários. Sim, a Enzada está maravilhosa e deixou a Laker Nation para trás no engajamento. Galera, gostei das colheres de pau que o Renato Natim. O Fabu veio aqui também. Bom dia, Gag. Vitória do Indiana do Golden State foi presente para o nosso nível de namoro aqui. Como a Luísa já tinha falado. E o Golden State, hein? A Franciane Vieira veio aqui ansiosa pela minha camiseta. O Curry falou isso antes do jogo 7. Estamos fazendo as nossas malas para uma semana. Pegando o avião para ir para o Texas e quem sabe para Minnesota logo depois. Essa é a abordagem. O Hugo Fernando perguntou se a ESPN não vai transmitir. Sim, a ESPN volta a transmitir a partir de sexta-feira. Tá? Renatos, vocês têm o melhor conteúdo de basquete da net. Uma maravilhosa e um maravilhoso. Obrigado, Renatos. Que mais aqui? Nem precisa ler só para ter engajamento. The Clutch, número 32, do Denver, Aaron Magic Gordon. Boa, Brunão. Cadu Rodrigues, como joga o tal do Lasanhão, gente. Lasanhão é maravilhoso. O Kaique Garcia, bom dia, casal. Acabou a discussão ontem de quem é o verdadeiro MVP. O melhor jogador da liga, né? Jokic é completo. Que jogador, um privilégio assistir ele praticar esse esporte. Abraços. E o Vlak P82, crimes na cena sendo cometidos, quem tem mais risco de não ir para as finais de conferências? Celtics, Cavaliers ou Thunder? Eu acho que é o Thunder. Eu acho que Celtics e Cavaliers vão reverter. O Thunder tem um risco maior, porque estão jogando exatamente contra o Jokic. Bom, gente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui. Amanhã estarei solo de novo, mas o programa continua diário, tá? Vou ver o que eu vou fazer ainda na análise do Guizão, né? Hoje estou aqui na correria louca, mas acho que vai dar para fazer, porque ainda é bem cedo, são 8 horas da manhã agora, é a hora que eu estou terminando de gravar esse programa.
tá? Gabriela vai fazer a capa para nós. Então já sabemos como vai ser. Belezinha, galera? Então espero vocês aqui amanhã. Falei pra caramba, 35 minutos sozinho falando. É muita coisa, nem eu aguento. Minha voz tá indo embora já, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.